Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, né? Mais ou menos umas 2h30 da tarde e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingão para nossa vida de santidade diária. Aquele pouquinho que a gente pode mudar para Ele todos os dias. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. A gente vem para Lucas, aqui. Lucas, capítulo 3, versículo do 10 ao 18. E a palavra nos diz: As multidões perguntavam a João: O que é que devemos fazer? Ele respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça a mesma coisa. Alguns cobradores de impostos também foram para ser batizados e perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? João respondeu: Não cobrem nada além da taxa estabelecida. Alguns soldados também perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com o salário de vocês. O povo estava esperando o Messias e todos perguntavam a si mesmos se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de desamarrar a correia das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão a pá, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. João anunciava a boa notícia ao povo, de muitos outros modos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente percebe, a palavra de Deus ela vem falar sobre o batismo, vem falar sobre o profeta, né, João Batista, né? Ele vem falar sobre o batismo, a conversão. A palavra hoje ela nos traz essa realidade que a gente precisa ser batizado, né? A palavra mostra que existe 2 batismos, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, né? E a gente vai ver agora. Então a gente percebe aqui, em primeiro lugar, a humildade do profeta, de João. João Batista era um homem humilde, tinha uma humildade, reconhecia em primeiro lugar que ele não tinha nada de Messias, né? Ele poderia aproveitar ali o povo que estava meio que confundindo ele com o Messias, não é? Porque ele estava com aquela autoridade de batizar, não é? Ele falava da palavra de Deus, ele anunciava a vinda de Jesus Cristo. Então, as pessoas estavam meio que confundindo ele com um Messias. Mas a gente percebe em primeiro lugar e a gente traz para a nossa vida essa realidade. Não podemos, né, querer ser mais do que Jesus ou igual a Jesus, porque a gente prega a palavra de Deus, porque a gente entende, a gente não pode querer ser mais, né? João Batista, ele nos traz essa realidade. João Batista, ele foi humilde. E quando ele percebeu que aquelas pessoas estavam tendo ele como Messias, ele foi falar a verdade, né? A palavra hoje ela também nos traz essa realidade. Precisamos falar sempre a verdade. Mesmo que o nosso ego ele vá crescendo aos poucos, porque é assim que acontece. Se a gente não trabalha o Espírito Santo em nós, a gente quando tem um cargo na igreja, um ministério na igreja, vamos se dizer assim, a gente
sem perceber, a gente vai se exaltando, vai querendo ser melhor do que as outras pessoas. Ah, eu sou melhor do que a pessoa que vai à igreja, porque eu canto ali, porque eu prego aqui, porque eu faço isso aqui. E a gente percebe que João, ele tinha tudo para deixar que aquelas pessoas achassem que ele era o Messias. Mas ele não. Ele foi pela verdade, não é? Ele falou para aquelas pessoas: eu não sou nem digno de amarrar as sandálias de quem está vindo por aí, né? Ele sim é o Messias. Eu não sou nada, né? Trazendo para a nossa vida, nós temos que nos sentir nada diante das coisas de Deus. Não somos nada, né? Não é porque a gente pega a palavra de Deus, por exemplo, a gente vem aqui, a gente fala, a gente explica, né? Que é a gente que está aqui. Não. É o Espírito Santo que a gente invoca, que a gente pede o auxílio dele para que a gente possa entender, em primeiro lugar, e passar para as pessoas de uma forma correta, né? E aí, João Batista mostra para aquele povo ali que queria se batizar. E as pessoas, a gente vê que as pessoas estavam chegando para se batizar e as pessoas queriam saber o que elas podiam fazer para mudar de vida. O que elas poderiam fazer para que fossem batizadas e esperar a vinda do Senhor já batizada para receber o batismo no Espírito Santo. A gente percebe uma coisa: para a gente receber esse batismo no Espírito Santo, a gente tem uma longa caminhada para que a gente possa enxergar esse batismo, para que a gente possa entender esse batismo no Espírito Santo. Não é assim do nada. Saber que Jesus vem, que Jesus manda o Espírito Santo, nos batiza com ele, mas se a gente não tiver focado nas coisas de Deus, já tiver se convertido, ou seja, feito o que João Batista ensinava aqui a essas pessoas, cada um dentro da sua realidade. Então a gente vê que soldados iam lá querer se batizar e perguntavam o que eu devo fazer. E aí ele, dentro da realidade daquele soldado ali, ele falava: você não pode ser injusto com ninguém, você não pode julgar ninguém, você não pode jogar um falso testemunho a ninguém, né? Você não pode receber mais do que... Você tem que ser agradecido pelo que você recebe. E ali ele foi falando aos anciões, né? Ele foi falando aquelas pessoas que perguntavam: e eu, o que eu devo fazer? Você deve repartir o pão. Então ele saía falando tudo aquilo que os mandamentos nos pedem, né? Que a gente precisa partilhar tudo aquilo que vem para nós precisamos partilhar com as pessoas, né? A gente precisa ter a humildade de João Batista, a gente precisa ter um espírito de divisão, dividir aquilo que a gente tem para com as pessoas, partilhar para com as pessoas que precisam. É um dos ensinamentos que João Batista deixa para essas pessoas que estão aqui, né? Então a gente percebe que João era uma pessoa humilde. João não queria cargos, João não queria tomar o lugar de ninguém, mas as pessoas, quando via João ali batizando, achavam que João já era o Messias prometido, o Messias que ia chegar. E João fala a verdade e diz que o Messias ainda iria vir. E ele seria tão grande, mas tão grande, que ele não seria nada diante dele. Não seria digno nem de desatar as sandálias do pé dele, né? Do pé de Jesus Cristo. E aí, mais embaixo, a gente percebe uma coisa. João diz uma coisa: que ele irá separar a palha do trigo, né? O trigo ele vai guardar no celeiro e a palha vai ser queimada e jogada fora. O que significa isso? Significa que o trigo que vai ser guardado no celeiro são todas as pessoas que se convertem, que ganhará a vida eterna. Entendeu? A palavra ainda diz que ele chegará com uma pá para apanhar o trigo e separar a palha. A palha representa a pessoa
As pessoas que não querem saber de conversão, as pessoas que não querem saber da palavra de Deus, aquelas pessoas que não querem saber de mudança, de mudar. Não quero saber dessa coisa de igreja, não quero saber dessa coisa de palavra de Deus, não quero saber. Então, significa isso: guardar o trigo no celeiro e jogar a palha fora, queimar a palha. Então, a palha será as pessoas que não querem conversão. Né? E a gente sabe que no nosso meio são muitas. São muitas as pessoas que não querem conversão, não querem saber. São pessoas que não querem, quando a gente vai falar da palavra de Deus, não quer saber. Porque o envolvimento delas com o mundo é tão grande que elas não querem perder o foco do mundo, as coisas boas que o mundo oferece. Né? Então, ela sabe que se elas focar nisso aqui, ela vai ter que mudar muita coisa. Porque Jesus, ele é radical. Ele nos pede coisas que a gente acha difícil de cumprir. E aí você percebe muitas pessoas, quando elas começam a irem à igreja, que elas começam a entender a palavra de Deus, muitas não conseguem seguir em frente. Elas saem, elas não querem. Não é? Porque o fardo é muito pesado, porque não vai conseguir. É muito radicalismo dentro da palavra de Deus. Não vou conseguir. Né? Mas aí a gente vê que irá ter essa divisão do trigo e da palha. Eu tenho certeza que eu não quero ser a palha. Eu não quero ser apanhada de pá e jogada no fogo do inferno. Não quero. Prefiro eu todos os dias mudar um pouquinho em cima da minha realidade, daquilo que eu medito todos os dias. Então eu quero mudar um pouquinho para que eu não vire palha. Eu quero permanecer trigo, para que Jesus possa me guardar no celeiro, né? Para que eu possa permanecer, para que eu ganhe a vida eterna no dia da minha partida ou no dia da vinda do Senhor. É isso. Então João Batista, ele era um profeta que anunciava a palavra de Deus, assim como qualquer um de nós que abrimos a palavra de Deus, entendemos e passamos para qualquer pessoa. João Batista, né? Então João Batista pregava a verdade. Jamais ele iria pregar o que não é para ser pregado. Né? Jamais. Então a palavra diz que João Batista prezava pela verdade, falava a verdade, aquilo que está aqui, não é? Aquilo que está aqui. Então hoje o Evangelho, ele nos traz a humildade de João Batista, em primeiro lugar, não é? Aonde nós não devemos nunca nos exaltarmos diante daquilo que Jesus nos concedeu, nos deu um dom de pregar, um dom de cantar, um dom de interceder, um dom de acolher as pessoas. Eu não posso me sentir melhor diante da minha área ali, do meu dom. Não é? A gente tem que aprender com João Batista a ser humilde, porque tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa área, falando sobre isso, é dada por Deus, é dada pelo Espírito Santo. Então, assim, eu não falo aqui o que eu gostaria de falar, né? Eu não falo o que eu gostaria de falar. Eu falo o que o Espírito Santo coloca no meu coração para que seja falado. Não é? Porque se eu viesse aqui sem a presença dele, jamais eu iria entender o que significa trigo no celeiro e, um exemplo, trigo no celeiro e a palha. Eu iria olhar e iria entender que seria o trigo, a planta, não é? O trigo, a planta. Guardar o trigo, guardar aquilo que foi produzido, aquilo que foi plantado e foi colhido, guardar num celeiro. Eu iria entender dessa forma. Eu iria entender que o restante, a palha, iria ser queimada e jogada fora. E jamais eu iria entender sem a força do Espírito Santo que o trigo guardado no celeiro é as pessoas que dá seu sim para Jesus, que se converte antes da sua ida. Não é? E a palha que é jogada no fogo são as pessoas que não querem saber de conversão e que podem sim ganhar o fogo, que é o inferno.
né? Então, assim, toda área é Jesus que está presente. No seu ministério de música da igreja, é Jesus que está ali te contemplando. Antes de você entrar num grupo de oração, você levar seus instrumentos, a sua banda, o seu violão, o seu teclado, você é uma pessoa ali que você canta, você tem um dia na semana antes daquele encontro para você se preparar. Você vai se preparar através daquela palavra que vai ser pregada ali, que vai ser ministrada. Então, dali você vai pedir a Deus louvores que seja cantado ali. E Jesus vai colocar no teu coração os louvores que vai tocar o coração das pessoas que estão ali abertas a receber. Não são todas. Às vezes as pessoas vão, elas ficam dispersas. Não é? Vai por um simples convite, mas você percebe que lá no meio tem pessoas que estão fervorosamente escutando a palavra, não é? Pessoas se debulhando em lágrimas. Essas pessoas elas estão sendo tocadas pelo louvor que a gente está fazendo ali. Então, por isso que os louvores, as músicas, elas têm que vir da vontade de Deus. Tudo dentro de uma oração. Então, a gente não pode se exaltar e dizer eu sou melhor do que fulano ou de ciclano porque eu canto. Eu sou melhor do que fulano porque eu prego. Eu não posso fazer isso. É o que João Batista passava aqui. Ele passava a verdade. Ele não poderia dizer que era o Messias se ele não era o Messias. Ele sabia por que ele estava ali. Ele estava ali simplesmente para anunciar a vinda do Senhor, né? E ele nos ensina, em primeiro lugar, essa humildade. A gente sempre nos colocar abaixo das pessoas e deixar que Cristo cresça em nós. É Cristo que tem que crescer em nós, né? Aí a gente percebe aqui, mais embaixo um pouquinho, quando ele fala, ele virá e trará na sua mão uma pá, e essa pá será para recolher o trigo e guardar no celeiro, pegar a palha e jogar fora, queimar e jogar fora, né? Que representa toda a humanidade dividida. São as pessoas que vão aceitar a conversão, né? A gente percebe por aqui. Você vê que antes do batismo, as pessoas perguntavam: o que eu devo fazer para ser batizada? Eu preciso de conversão. Aqui ele cita poucas coisas na leitura. A leitura ela cita poucas coisas, mas é como se ele dissesse quando ele falava aqui, quando ele fala aqui, né? Você precisa partilhar o pão, partilhar as coisas com quem não tem, não é? Quando ele cita mais embaixo aqui, partilhar as coisas. Aos soldados, ele fala para não julgar, para não fazer nada à força, ou seja, não ser violento, não é? Então é como se ele falasse, aqui representa a nossa conversão, o nosso sim a Deus. Quando eu resolvo me batizar, quando eu quero me batizar, eu vou ter uma vida nova. Não é simplesmente chegar lá, botar a cabecinha lá na pia e jogar água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto. Eu volto e volto do mesmo jeito que eu era. Para os adultos, né? Que não se batizaram ainda como criança. E eu preciso de mudança. Eu preciso querer no coração a mudança. E a mudança é essa. Eu preciso olhar os mandamentos e tentar vivê-los todos os dias de uma forma calma, tranquila, mas que eu consiga, né? Que eu consiga aos pouquinhos agradar o coração de Deus com o meu sim. Com o meu sim. Eu como batizado nas águas, Jesus nos dá uma autoridade, né? A autoridade de batizar outras pessoas, se assim for preciso. Então, o batismo é uma coisa muito séria, né? O batismo nas águas é uma coisa muito séria. A partir do momento que a gente é batizado de bebê, por exemplo, muitas pessoas não entendem o batismo de bebê. Por que de bebê? Se bebê é santo, se bebê não tem pecado. Errado. Bebê tem pecado, sim.
O pecado original. Nascemos com o pecado original. Nascemos com esse pecado original que trazemos dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, não é? Perdemos a amizade com Deus. Perdemos, não é? Mas por que a Igreja Católica, na sua santa sabedoria, batiza as crianças? Por esse motivo. É um dos motivos porque acreditamos que, através do batismo, o nosso pecado original ele é retirado e ainda bebê, assim que a gente sai do ventre de nossa mãe, a gente volta à amizade com Deus. Ou seja, estamos crescendo com o Espírito Santo em nós. Não é? Uma pessoa que nasce, cresce sem o batismo, ela não tem o Espírito Santo de Deus nela, né? Ela não tem. Isso é fato. No batismo de Jesus, a gente percebe, Jesus, ele foi batizado de grande. Muitos pregam aí que o batismo certo é o batismo de grande, porque a pessoa tem aquela consciência do que está fazendo, não é só que não. Muitos vão por ilusão, por convite, mas a verdadeira conversão ela não existe dentro da pessoa, né? E aí a gente se pergunta, Jesus precisaria se batizar? Não, porque Jesus já era santo, imaculado de qualquer pecado. Jesus, ele não tem pecado, não tinha pecado nenhum, então ele não precisava se batizar. Mas para nos mostrar que o batismo nas águas, automaticamente o Espírito Santo desce do céu e habita em nós, foi feito o batismo de Jesus. Ele quis ser batizado por João Batista. Então você veja a humildade de Jesus em saber que é o Messias, que é um santo, mas querer ser batizado por João Batista, né? O profeta. Então ali ele mostrou, foi uma demonstração que ele fez, que a gente precisa ser batizado. Precisamos para poder receber o Espírito Santo, não é? E ali em forma de pomba, desce ali o Espírito Santo e uma voz do céu: este é o meu filho amado. Então, a partir daquele momento, a gente volta ao colo, à amizade com Deus e a gente vai crescendo com o Espírito Santo, não é? Com esse aliado dentro de nós. Então, existe esse batismo nas águas. Mas aí, João Batista fala aqui que o Messias vai chegar e ele vai trazer um batismo no Espírito Santo, não é? Quem já teve esse batismo no Espírito Santo conhece e sabe. É um outro tipo de batismo, não é? É um batismo que você vai adquirir durante a sua caminhada. Quando você se converte, você dá seu sim para caminhar numa igreja, num grupo de oração, você vai conhecendo a Jesus Cristo ali e você vai sentindo uma enorme vontade de mudar, de sair do mundo, ou seja, de deixar as práticas erradas, não é, que vai contra os mandamentos, vamos se dizer assim, né? Porque a gente não pode sair do mundo, a gente está sempre pecando porque a gente vive aqui, é a nossa realidade. Mas quando a gente começa a estimular isso, a gente começa a ver os mandamentos e a gente começa a ver coisas erradas que a gente faz e a gente começa a sentir vontade de mudar. É difícil uma pessoa permanecer numa caminhada na igreja, é difícil uma pessoa permanecer dentro de um grupo de oração católico ou até mesmo um culto protestante e você não sentir no coração o desejo de mudar. Só se você tiver o coração muito frio, né? Então ali o Espírito Santo, esse Espírito Santo falado, ele vai agindo. E esse desejo que você começa a sentir de mudança, né? Eu quero mudar, eu não quero mais a vida que eu tenho, eu não quero viver mais dentro de uma prostituição, eu não quero mais viver dentro de um adultério, eu não quero mais viver dentro de uma fornicação, eu não quero mais, mesmo que isso é difícil, mas eu não quero mais. O Espírito Santo, ele está agindo. E chega um momento que você vai sentir esse Espírito Santo. E a palavra fala aqui, o batismo no Espírito Santo e no fogo. Por quê? É uma realidade o fogo do Espírito Santo.
Para as pessoas que já são de caminhada, que já entendem, que sabem o que é isso, a gente sabe que quando a gente está fazendo uma oração para o Espírito Santo, a gente sente um queimor, seja na palma da mão, nas palmas da mão, seja dentro do coração, seja na nossa face, seja em todo o nosso corpo, a gente sente algo que está ali queimando. É um fogo assim, uma coisa, parece que você está dentro de um forno. É uma coisa assim pessoal, é uma coisa que a gente não explica. Por mais que eu vá explicar a você, você não vai entender, porque é só você sentindo. Com o tempo de caminhada constante, você vai sentir isso. Então é uma das formas do batismo no Espírito Santo. Outras formas, às vezes, é o repouso. Você repousa ali. Muitas vezes, se você vai a primeira vez num grupo de oração e você vê uma pessoa repousando, caindo ali do nada, muitas vezes você confunde e pensa que é coisa ruim. Ah, tá endemoniada. Não, não é. Diferente. É o Espírito Santo que está trabalhando dentro de você. O Espírito Santo está tirando de você as coisas negativas que você carrega durante a vida toda. Não é? Então, é uma forma de batismo. Então, você tem o batismo. O batismo no Espírito Santo, resumindo, é quando você se olha e você diz, eu mudei 70%. Eu mudei 50%. 40%. Eu usava uma roupa escandalosa, eu gostava de andar praticamente nua. Eu não consigo botar mais uma roupa escandalosa, né? Eu tenho esse testemunho na minha vida. Quando eu era jovem, 16 anos, 14 para 16 anos, 17, 18 anos, eu gostava de roupas curtas. Roupinhas, shortinho de um palmo, brusinha curtinha, topzinho e tal. Sempre gostei dessas coisas assim, que gostava de sensualizar. Mas eu nunca pensei que um dia, dentro de um grupo de oração, dentro de uma caminhada, eu fosse sentir dentro do meu coração o desejo de retirar isso da minha vida. Não foi ninguém, não foi o padre que disse lá na frente, você tem que deixar de vir à igreja. Claro que eu não ia com essas roupas, mas eu ia com roupas decotadas ainda à igreja. Mesmo depois, eu acredito que 1 ano, 2 anos, 3 anos de caminhada, eu ainda ia à missa com roupas assim, bem degotadas, assim, aquela coisa. E ninguém nunca chegou para dizer assim, você está errada, Você não pode fazer isso. Realmente eu não podia. E um dia eu cheguei para comungar, Para receber Jesus. E eu senti vergonha daquilo ali. Eu já tinha recebido o batismo no Espírito Santo, porque eu já estava sendo tocada por essas coisas. Então é mais ou menos isso. Eu já estava sendo tocada pelo Espírito Santo, ou seja, eu já tinha recebido esse batismo que João Batista fala aqui, que é o batismo no Espírito Santo. Então ali eu senti vergonha. Eu vou dizer a vocês que eu não uso uma roupa degotada que possa mostrar um pouco aqui. Eu uso sim, uso, mas para sair. Se eu for à igreja, eu teimar e a igreja botar um vestido mais ousadinho e tal, eu não consigo ficar em paz. Eu tenho vergonha de ir lá na fila da comunhão receber Jesus com um vestido assim. Então eu não vou, Eu não vou. Então essas coisas que o ser humano vai mudando, É você ir a lugares que não te pertencem mais. E você sentir vontade, você sentir um entojo de não querer mais participar daquele lugar. Vamos se dizer um exemplo, um homem que gosta de prostíbulos, que hoje em dia nem existe muito, Os prostíbulos hoje em dia é uma vizinha que está sozinha, que dá uma bola, você vai lá e você já tem uma pessoa ali para você se divertir, Mas vamos se dizer assim para que você possa entender. Um homem que é muito prostituto, que gosta de estar em bares onde tem mulheres, onde de lá você vai lá, praticar as coisas. Você começa a sentir vontade de não ir mais. Você está participando de um grupo de oração. Eu falo mais grupo de oração porque é a minha realidade de católica. Então, você está lá, você está indo. Às vezes você é até casado, está numa prostituição triste lá fora traindo tua esposa. Mas de repente tu dá um sim de visitar esse grupo e tu fica indo, e de repente tu sente uma vontade, um nojo de não ir mais ali.
Até os amigos de copo te chamam, mas tu não quer mais. Ou tu vai, ou tu não se sente bem lá. Tu fica inquieto porque tu tivesse o batismo no Espírito Santo. Então é isso, o Espírito Santo, ele só nos leva para frente. Ele só nos leva para as coisas boas, né? Então, por isso a palavra diz que existe o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo das águas, o batismo da conversão. João Batista pregava a conversão. Então, hoje a gente leva para o nosso ensinamento e para a nossa reflexão isso aqui, né? João Batista tinha uma humildade imensa. Ele jamais queria ser maior do que Jesus. Nós aqui não devemos ser maiores do que ninguém. Se você tem ministérios de igreja, não seja maior do que ninguém. Deixe que Jesus haja, porque se você chegar aqui para pregar com o seu eu, não é? Com o que você é, você não vai falar coisa com coisa. Você vai falar besteira, né? Você vai trazer mais coisas da tua vida pessoal do que da palavra de Deus. Então a gente leva para a vida isso aqui, essa humildade dele. A gente leva para a vida que a gente precisa de conversão. Precisamos dividir tudo aquilo que a gente tem. A gente precisa ser certo, honesto, para que a gente possa fazer valer o nosso batismo de criança para as pessoas que já foram, batizadas. Então a gente tem essa relíquia, a gente carrega isso conosco, mas muitas vezes até por não entender a gente não cativa isso. A gente leva também para a vida nesse ensinamento de hoje que nós podemos ser trigo guardado no celeiro e a gente pode ser palha queimada, jogada no fogo do inferno, né? A palha, ela vai ser queimada. Então, hoje a gente tem a opção da gente escolher. Eu quero ser trigo, eu quero que Jesus me guarde, me tire ali, me colha ali e me guarde na vida eterna. Ou eu quero que ele arranque a palha, ele me arranque dali e me jogue no fogo do inferno, porque não houve conversão. Não houve conversão. Ou porque eu não quis saber de batismo. Muitas vezes a pessoa ela não é batizada criança, por quê? Porque os pais é de outra denominação. Então tem aquela visão. Não vou batizar meu filho, quando ele crescer ele vai escolher o que ele quer. Muitas vezes a criança passou toda a vida sem ser batizado. A criança ela não tem o Espírito Santo com ela porque não tem, é bíblico. Ela não tem amizade com Deus, de repente ela morre pagã. Eu ainda acredito no purgatório, por isso que a gente acredita no purgatório. Porque uma criança que ela não é batizada de criança, ela não tem culpa. Ela está carregando o pecado original por culpa dos pais. É por isso que a gente, pais, a gente precisa rever a nossa vida de antes e a nossa vida de quando a gente é pai, quando a gente é mãe. Porque a gente tem um compromisso de levar os nossos filhos para o céu. É isso, né? Então, muitas vezes essa pessoa morre. O que será dessa pessoa? Eu não quero imaginar que essa pessoa não terá salvação de forma nenhuma. É por isso que acreditamos em um socorro, que é o nosso purgatório. Mas, enfim, hoje a gente leva para a vida, né? Se você não é batizado, procure se batizar nas águas, né? Procure se converter. Procure se converter. Você não é conversão, não é você sair do mundo, né? A ponto de você não poder se divertir, você não poder tomar uma cervejinha. Você pode tomar sua cervejinha. Se você é uma pessoa controlada, que você sabe tomar socialmente uma taça de vinho, socialmente você pode tomar um champanhe, você pode tomar um uísque, uma dose de uísque socialmente. Você pode tomar um latão de cerveja aí, uma cervejinha moderadamente, beleza, não é? Você não vai se embriagar, você não vai se prostituir, você não vai destruir sua família, beleza. Isso não é pecado, né? Você se arrumar,
você ficar bonita, você se depilar, né? Você fazer uma sobrancelha, você colocar um batom, você colocar um brinco. Jesus gosta de pessoas bonitas, pessoas que transmitem isso aí. Isso não tem nada a ver com salvação, né? Então, às vezes você diz assim, eu não quero me converter, porque já criaram uma coisa assim sobre conversão. Se converter, virou crente, virou que tu é evangélica, é menina, tu virou crente, foi. Porque tu não vai poder botar mais um brinco, tu não vai poder mais pintar o bico, tu não vai mais fazer nada. Uma roupa de alcinha não pode vestir, não, é. Na cabeça das pessoas, a conversão é isso, mas não é. A conversão é a gente seguir os mandamentos de Jesus e pronto, né? É a gente querer o bem do irmão como a gente quer pra gente e pronto. E todos os dias a gente pode mudar um pouquinho. Então o evangelho do hoje é lindo, é falando sobre isso. E a gente vai meditar hoje sobre se a gente quer ser trigo no celeiro ou se a gente quer ser palha no fogo. A escolha é minha, a escolha é sua. Amém? Um bom domingo em família para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.